Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Potencial Antioxidante e Citotóxico de Quantum Dots de Tamanhos Mágicos Bioconjugados com Quercetina. Então, os Quantum Dots de tamanhos mágicos, eles são uma classe dos Quantum Dots tradicionais, só que eles possuem maior estabilidade e eficiência quântica, e o seu tamanho extremamente pequeno tem sido uma preocupação em relação à sua toxicidade e à sua biocompatibilidade. Então, técnicas como bioconjugação são interessantes para tornar os nanomateriais um pouco mais biocompatíveis e menos tóxicos. Então, o objetivo, né, desse presente trabalho foi bioconjugar os quantum dots de tamanhos mágicos com quercetina, a fim de reduzir a toxicidade e proporcionar também uma atividade antioxidante a esse novo material. Então, a gente bioconjugou esses quantum dots com a quercetina com a ajuda do EDC e do NHS, e nós caracterizamos esse novo nanomaterial através da espectroscopia no infravermelho. Nós avaliamos também a viabilidade celular e a formação de ROS em macrófagos e capacidade antioxidante utilizando os testes FRAP, ORAC e DPPH. E também nós avaliamos a capacidade antioxidante ex vivo em tecido hepático de ratos. No FTIR, nós temos alguns dados interessantes, que é sobre a banda aqui na região do 3.200 da quercetina. Então, essa banda, ela corresponde aos grupos hidroxila, e a quercetina, ela tem 5 grupos hidroxila livre. Interessantemente, nas moléculas bioconjugadas, a gente não observa essa banda, sugerindo aí que foi nessa região que o quantum dot se ligou. O quantum dot ele tem um pico aqui interessante na região de 1.700 e a gente vê o deslocamento dessa banda para a região de 1.400 nas moléculas bioconjugadas. Então, foram justamente nessas duas regiões que houve a bioconjugação, porque os quantum dots eles são funcionalizados com o grupo carboxila. Na atividade antioxidante, a quercetina ela é um flavonoide com potencial antioxidante muito grande. Então, a gente vê potencial antioxidante alto tanto no ORAC, no FRAP e no DPPH. Os quantum dots, eles não têm potencial antioxidante, mas a gente vê uma capacidade antioxidante reduzida nas moléculas bioconjugadas ou até nenhuma capacidade antioxidante, porque é justamente os grupamentos hidroxila que são responsáveis pela capacidade antioxidante da quercetina. Então, se o quantum dot está ligado nessa região, não é observada uma capacidade antioxidante, sugerindo mais uma vez que realmente houve uma ligação. A gente vê que nem a quercetina, nem os quantum dots e as moléculas bioconjugadas, elas reduziram a viabilidade celular, com exceção da maior concentração, né, a 100 microgramas por ml das moléculas bioconjugadas. Elas tiveram uma redução da viabilidade celular em relação ao controle. Na formação de ROS em macrófagos, a gente vê uma característica semelhante. Sem a presença do zimozan, que é o indutor de espécies reativas de oxigênio, nenhuma das 3 amostras induziram a formação de ROS. Porém, na presença do zimozan, a maior concentração das moléculas bioconjugadas, 100 microgramas por ml, houve aí um aumento significativo de ROS em relação ao controle sem e com zimozan. Em relação aos níveis de MDA dosados no tecido hepático de ratos, a gente vê que a quercetina, devido ao seu potencial antioxidante, ela reduz a peroxidação lipídica no tecido hepático oxidado em modelo ferroascorbato. Os quantum dots de tamanhos mágicos, eles não têm esse poder antioxidante, então eles não reduzem a peroxidação lipídica, só que de maneira interessante, as moléculas bioconjugadas, notou-se nesse experimento que elas aumentaram os níveis de peroxidação lipídica em relação ao controle do tecido hepático oxidado. Então, em concentrações mais altas, as moléculas bioconjugadas elas se tornaram até um pouco mais reativas. Né? Então, os resultados obtidos nesse trabalho, eles indicam o uso de uma outra metodologia que não envolva a ligação no grupamento hidroxila presente na quercetina, porque esses grupos são responsáveis aí pela atividade antioxidante da quercetina, e se a gente perde essa atividade, a gente perde essa atividade antioxidante. Muito obrigada e até logo!